Todo mundo está mutado. Bom, boa tarde. Eu mutei todo mundo, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Como sempre, fiquem à vontade para se desmutar e fazer a pergunta, ok? Então vamos começando aqui a nossa aula 8. E nós vamos estar continuando o assunto que nós vimos na aula passada de sequências, certo? Esse assunto que é tão importante. Lembrando que o que era uma sequência, né? Basicamente, uma sequência é uma função que vai nos naturais sem o zero, indo em reais, a gente vai estar trabalhando com sequências reais, que pega um n e leva em f de n. Geralmente a gente vai estar denotando esse cara por AN, e uma notação para uma sequência é isso aqui, por exemplo. Certo? Eu gostaria de fazer o seguinte. A partir de uma sequência fixada, eu vou construir uma sequência muito útil, que é chamada de sequência de somas parciais, certo? Que eu vou fazer então o seguinte, dada uma sequência AN, eu vou primeiro denotar por isso aqui, ó. Isso aqui, J de 1 até N de AJ. O que é isso? Isso daqui vai ser a soma de A1 mais A2 mais A3 até o AN, certo? Então, observa que a partir da minha sequência AN, eu estou definindo uma nova sequência. Geralmente, a gente costuma chamar essa sequência de SN, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa sequência, porque vocês vão ver mais detalhes sobre ela nos cursos mais para frente, né? No cálculo 2, por exemplo, quando for falar sobre séries. Mas essa é uma sequência muito útil. Eu vou dar um exemplo, só para vocês verem como que funcionam esses objetos. O exemplo seria o seguinte: se eu pegasse a soma de J de 1 até 5 de AJ, o que seria isso? Bom, isso daqui é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Certo? Sempre, então, vai ser soma. Soma da onde? Começando desse número e terminando nesse número. Certo? Nesse caso, começa no 1 e termina no 5. Tá bom? Muito bem, essa então é a sequência de somas. Se eu pegar um AJ particular, por exemplo, suponhamos que o nosso AJ seja a sequência J ao quadrado. Eu pego a soma de J variando de 1 até 5. Quem que é esse cara? Então, esse cara vai ser o A1, que é 1 ao quadrado, mais o A2, que é 2 ao quadrado. Observe que eu só estou substituindo o J. O valor que J, quando J é 1, 1 ao quadrado. Quando J é 2, 2 ao quadrado. Mais J igual a 3, 3 ao quadrado. Mais J igual a 4, 4 ao quadrado. Até 5 ao quadrado, certo? Eu tenho esse bichinho. E se eu fizesse uma coisa interessante, é que eu sempre estou colocando, começando no 1, mas é usual também começar em outros números. Por exemplo, eu poderia começar do 0 e ir até N, por exemplo, com esse cara aqui, J mais 1. Quem seria isso? Isso aqui seria 1 sobre 0 mais 1, mais 1 sobre 1 mais 1, mais 1 sobre 2 mais 1, mais 1 sobre 3 mais 1, e assim por diante, até chegar no N, tá bom? Então, esses são exemplos de sequência de somas. E observa que, então, a partir desses caras, eu posso construir uma nova sequência. No caso, essa sequência SN. Tá bom? Muito bem. Aí uma pergunta natural seria, poxa, vamos fazer essas sequências de somas convergir?
Porque vocês devem se lembrar que nós vimos na aula passada nós vimos quando que uma sequência converge, né? Nós vimos quando que uma sequência converge. E também nós vimos uma coisa super interessante, que é assim, se eu tenho uma função que o limite de x indo ao infinito se eu tenho uma função que o limite de x indo a p de f de x é igual, deixa eu colocar aqui outra coisa, vou colocar a. Nós vimos que se eu tenho uma função que o limite de f de x com x indo a p dá L, e o limite de uma sequência é P, então o limite é isso que eu quero. Espera aí, pessoal. Não, isso daqui vai ser verdade, mas isso daqui eu ainda não fiz. Desculpa. O que eu quero é lembrar resultados que eu fiz na aula passada, que eu estou colocando um resultado que eu vou ainda fazer. O que nós vimos na aula passada é que se o limite de f de x com x indo ao infinito dá L, então o limite da sequência construída por Fn, com n indo ao infinito, também dá L. É isso que eu quero lembrar, certo? Na aula passada nós vimos isso daqui. Nós vimos a definição de limite de sequência e depois nós vimos essa caracterização de limite de sequências. Por que é legal essa caracterização? Porque você vê que, sabendo o limite de uma função, eu consigo fazer limite de algumas sequências, certo? E agora eu vou passar para vocês um exemplo de uma sequência que eu vou fazer ela convergir. Tá? A sequência é a seguinte. A sequência é a seguinte. Eu vou pegar a seguinte sequência. Exemplo. Eu vou pegar seja T um número. Primeiro, eu vou considerar T um número real, sem ser o 0 e 1, certo? Pega um número real desse jeito. Aí, eu vou construir a minha sequência de somas Sn como sendo a soma de J de 0 até N de T elevado a K, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para onde converge essa sequência, tá? Para mostrar para onde converge essa sequência, T, aqui é T elevado a J, desculpa. Para mostrar para onde converge essa sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar isso daqui para algo que dependa apenas de N, para poder se enquadrar no exercício acima, tá bom? Então, para isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever o meu SN. Para reescrever o meu SN, eu noto o seguinte, note que Sn é o quê? É T elevado a 0, que é 1, mais T elevado a 1, que é T, mais T elevado a 2, até T elevado a N, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse Sn por T. E daí, eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter T mais T ao quadrado, mais T ao cubo, até T a N, e depois T elevado a N mais 1, certo? Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Observa que toda esta parcela aqui está aparecendo exatamente aqui, certo? Então, quando eu fizer Sn menos T Sn,
eu vou ter exatamente 1 menos t elevado a n mais 1, ok? Eu tenho isso. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu Sn em evidência, e eu vou ter, então, o seguinte, vamos fazer bonitinho, vai, coloco o Sn em evidência, vou ter Sn 1 menos t igual a 1 menos t elevado a n mais 1. Então, esse cara vai ser Sn é igual a 1 menos t elevado a n mais 1 sobre 1 menos t. Pronto. Tô na cara que eu falei. Observa que agora eu meio que reescrevi essa minha Sn de modo que não está mais aparecendo o J, está só aparecendo o N, tá bom? Agora eu vou calcular o limite desse cara. Tá? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu meio que mudei as ordens. Deixa eu só me encontrar aqui nas minhas anotações. Interessante, não estou encontrando as minhas anotações. Quando que eu fiz isso? Aqui, achei. Agora, certo. Agora eu vou então calcular esse limite. Com isso eu vou fazer o seguinte, então, agora eu venho e vou calcular o limite do Sn. Aí você nota o seguinte, então, note que quando você fizer então o limite de n indo ao infinito da soma de j de 0 até n de t elevado a j, esse cara vai ser igual ao limite de n indo ao infinito de... Tá. Beleza. Eu já vi o que aconteceu. Na verdade, vamos parar aqui. Eu vou parar aqui, porque agora eu vi o que aconteceu. Eu preciso de um tempo para decidir, então, o seguinte. Agora eu vou querer calcular esse limite do que está em rosa. Mas para calcular esse limite que está em rosa, eu tenho que calcular antes o limite de t elevado a n mais 1. Eu ainda não fiz esse. Eu não sei porque em algum momento, por um período de tempo, eu achei que eu tivesse feito. Então eu não fiz, eu vou parar aqui, certo? Eu vou parar aqui. Muito bem. Então eu tenho, apenas reescrevi esse Sn daqui. Eu vou congelar o exemplo aqui. E eu vou voltar no futuro para calcular quem é esse Sn, certo? Muito bem. Agora eu vou começar a fazer as coisas legais. Para chegar lá, eu vou calcular esse limite, mas antes de calcular esse limite, eu preciso estabelecer algumas coisas, que eu vou estabelecer agora. Por exemplo, eu preciso desse teorema aqui. Teorema. Se eu tiver duas sequências, AN e BN, duas sequências, tais que vai existir um N0, de modo que, para não ficar, N0 geralmente é o da convergência, né? Então eu vou chamar de outro nome, R. Existe um R natural, de modo que a minha sequência AN é sempre maior ou igual do que BN para todo N maior ou igual do que R, certo? Eu vou pegar desta maneira. Então, a minha sequência AN é sempre maior ou igual do que a BN. Aí, o que vai me dizer o teorema? Vai me dizer que se o limite de n indo ao infinito da Bn
é igual a mais infinito, então o limite de n indo ao infinito da AN também vai ser mais infinito. É natural isso, né, pessoal? Porque você pensa comigo. Se você tem uma sequência que ela está para frente da outra e a de trás vai para o infinito, então é lógico que a que está vindo na frente, ó, então eu tenho esse ponto aqui. Desenhar em azul a B e em vermelho a A. Então estou aqui, quando eu tenho esse B, eu tenho esse A para frente. Depois eu tenho esse B, eu tenho esse A para frente. Horas. Então, se a minha sequência A sempre está para frente da B, é meio que natural esperar isso, certo? Mas isso aqui é apenas a intuição, isso não demonstra. A gente vai demonstrar agora que de fato isso aconteça. Para demonstrar isso, o que a gente faz? A gente tem que lembrar da definição. O que significa o limite da Bn ser infinito? Isso significa o quê, pessoal? Alguém se lembra? Alguém pode me dizer o que significa o limite de Bn ser infinito? Para todo epsilon maior que zero, existe um n maior que n0, tal que... Existe um n0 pertencente aos naturais, tal que, se o n for maior do que o n0, então pode continuar. Acho que o epsilon é maior do que o a, né? Ao contrário, o a B, é maior né? que o epsilon. Isso. Aqui é B, porque a sequência é B. Exatamente. O Bn é maior do que epsilon. Então, qual é a ideia? A ideia é que o meu Bn ele é maior do que qualquer número, desde que o n seja suficientemente grande. Tá bom? Essa é a ideia. Muito bem. Agora, com isso, eu vou mostrar, então, agora que a minha AN também satisfaz essa afirmação. Aí eu faço assim, ó, deste modo. Se eu pegar n maior do que o máximo entre n0 e o r, o que eu vou ter? Olha só, eu vou ter que o AN, ó, se o n é maior do que esse máximo, em particular, o n é maior do que o r. Então, o AN vai ser maior ou igual do que Bn. Estou usando isso aqui, certo? Isso aqui, então, acontece porque o meu N é maior do que R, certo? E além disso, agora eu uso a de cima. Eu sei que se o N é maior do que o máximo entre N0 e o R, eu sei que o N é maior do que N0. E se o N é maior do que N0, o Bn é maior do que Epsilon. Pronto. Isso quer dizer, então, que se o n for maior do que esse número, eu tenho que o AN é maior do que epsilon. Isto é, o limite de n indo ao infinito da AN é infinito. Tá bom? Pronto. Tá feito esse. Agora, com esse, eu vou conseguir começar a demonstrar os limites desse tipo aqui, potências de um número, t elevado a n. A priori, a gente não sabe como calcular a potência t elevado a n. Eu vou mostrar para vocês agora. Seria o seguinte, exemplo. Agora, usando o teorema acima, acabou aqui, né, a demonstração do teorema acima, eu vou mostre que se eu pegar um número A maior do que 1, então eu vou ter que o limite de n indo ao infinito de A a n é igual a mais infinito, certo? Para A maior do que 1, certo? Para A maior do que 1. Eu vou ter isso. Bom, como que eu faço esse cara? Eu faço assim, ó. Muito fácil. Solução.
Quer dizer, não sei se é muito fácil. Vamos ver, vocês me digam se é fácil ou não. Eu vou fazer do seguinte jeito. Tem uma sacada aqui que às vezes não é muito natural. Duas sacadas. A primeira é a seguinte. Eu vou denotar H por A menos 1. Certo? Observa que como o meu A é maior do que 1, então o H vai ser maior do que 0. Certo? Bom, agora eu venho e faço assim, ó. Deste modo. Quando eu pegar, eu quero estudar a sequência A elevado a N. Aí eu observo o seguinte, se H é A menos 1, então A vai ser a mesma coisa do que H mais 1. Concordam? Todo mundo concorda? Se H é A menos 1, então A é H mais 1. Tá bom? Agora aqui vem o pulo do gato. Não sei se todo mundo conhece, mas existe um produto notável que é assim, ó. Na verdade, não é bem produto notável, é o binômio de Newton. Ele me fala que A mais B elevado a N é igual ao somatório, a soma, de J de 0 até N, de N escolhe J, A elevado a J, B elevado a N menos J. Em que N escolhe J, é uma notação para N fatorial sobre J fatorial N menos 1, ou N menos J fatorial. Tudo bem? Alguém já tinha visto isso antes, esse binômio? Ou todo mundo está vendo pela primeira vez? Deixa eu ver no chat a resposta de vocês. Não tinham visto, né? Ô, professor, já vi em estatística isso. Tá, muito bem. Então a gente vai usar esse cara aqui, certo? Então, quem está fazendo o papel do A maiúsculo? É o H. Quem está fazendo o papel do B maiúsculo? É o 1. Aí eu venho aqui e vou fazer, então, esse cara é igual à soma de J de 0 até N, do N escolhe J, e depois eu vou ter, então, H elevado a J, B elevado, o B é 1, então é 1 elevado a N menos J, mais 1 elevado a qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Tá bom? Aí eu paro aqui. Agora eu quero que vocês observem uma coisa importante. Por que vocês acham que eu destaquei que o H é maior do que 0? Foi à toa? Não foi à toa. Não foi à toa. É por causa do seguinte. Primeira coisa. É porque se o H é maior do que 0, então H elevado a J vai ser sempre maior do que 0, certo? E esses N escolhe J também são maiores do que 0. Por que isso é interessante? Porque essa soma, o que vai ser ela? Vai ser N escolhe 0, H elevado a 0, mais N escolhe 1, H elevado a 1, até N escolhe N, H elevado a N, certo? Eu tenho exatamente isso daqui, tá bom? E daí, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui embaixo. Esse AN é essa soma aqui em cima. Essa soma, concordam comigo que ela é maior ou igual do que eu retirar parcelas dessa soma. Agora, eu vou tirar parcelas desta soma de uma maneira esperta. Quem que eu vou deixar, na verdade? Eu vou deixar apenas o 0 e o termo 1. Os demais, todos eles, eu vou tirar, certo? Agora, você observa o seguinte. Você pode fazer uma continha aqui fácil e ver que N... Opa, não vai fazer burrice. N escolhe 0 é o quê?
é n fatorial sobre 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial, que é o n fatorial. 0 fatorial dá 1, n fatorial dividido por n fatorial dá 1. Então, esse termo aqui é 1, certo? E esse outro termo, quanto que ele dá? Vamos ver. Esse outro termo é o n escolhe 1. Ele vai ser n fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial, certo? Agora eu observo o seguinte, propriedade fatorial. N fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. Dividido 1 fatorial dá 1 e n menos 1 fatorial aqui. N fatorial, n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial dá 1. Então, esse termo vai dar n. Com isso, o que eu tenho aqui acima vai ficar igual a h mais nh. Desculpa, vai ficar 1, porque h é elevado a 0, dá 1. Vai ficar 1 mais nh, certo? Então, você tem isso daqui. Muito bem. Agora, olha só que interessante. A minha sequência AN, ela é sempre maior ou igual do que 1 mais NH. Por que isso é interessante? Porque eu já sei que temos que o limite de x indo ao infinito de 1 mais xh, esse cara vai para o infinito. Assunto da aula passada. Certo? Logo, usando o resultado que eu lembrei para vocês, ó. Lembra o resultado? O resultado está aqui, ó. Se o limite da f de x com x indo ao infinito dá um L, então o limite de f de n com n indo ao infinito dá o mesmo L. Aqui eu coloquei apenas L, mas esse resultado ainda continua válido para L sendo infinito ou menos infinito, certo? Então é o que vai acontecer ali. Ó, se esse cara vai para o infinito, então o limite de n indo ao infinito de 1 mais nh vai dar também infinito, certo? Agora eu observo o seguinte, olha só que interessante. Eu tenho, pelo que a gente fez aqui acima, eu tenho sempre esse cara maior ou igual que esse, e pelo que a gente fez aqui abaixo, eu tenho que esse da direita, ele vai para o infinito. Agora, eu invoco o teorema. Pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, temos que o limite do que está ali do lado direito, pelo teorema, vamos fazer bonitinho, pelo teorema, por estrela e 2 estrelas, temos que o limite de n indo ao infinito do termo da esquerda, ali acima, o a elevado a n, vai para o infinito. Tá bom? Tá demonstrado. Vou deixar aqui tudo mais ou menos na mesma tela, para todo mundo entender o que está acontecendo. Eu vou fazer assim, vou apagar um pouquinho isso aqui, vou jogar esse termo aqui para cima, uma linha, para a gente ter tudo junto aqui na mesma página. E vou jogar esse aqui para cá. Pronto. Vejam e me digam. Concorda? Todo mundo entendeu? Ou alguém ficou com alguma dúvida de por que esse AN dá infinito? Todo mundo entendeu, pessoal? Então, AN, quando o A é maior do que 1, vai para o infinito. Certo? Muito bem. Agora, eu vou brincar com outra coisa. Professor, Agora, eu vou Professor, fazer... posso? Diga. Teve gente que não entendeu, não. Falaram no chat.
Ah, é? Uhum. Deixa eu ler o chat, eu não estou vendo o chat. Mas podem falar as dúvidas. Por que vale a desigualdade de Bernoulli? Desigualdade de Bernoulli? Eu demonstrei aqui todas as desigualdades, mas vamos lá, de novo. O que a gente vai fazer? Ó, a gente começa com A maior do que 1, certo? Denotei A maior do que 1. Aí eu sei que... Aí eu vou denotar H como sendo A menos 1. Se A é maior do que 1, então esse H, que é o A menos 1, vai ser maior do que 0. Você pode pensar que você simplesmente passou esse 1 para o outro lado, certo? Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que o limite de n indo ao infinito do AN dá infinito, certo? Agora, eu vou brincar com esse AN. Por quê? Eu vou usar o teorema que eu acabei de demonstrar, que é, se eu conheço uma sequência que está sempre atrás da minha sequência, e essa sequência de trás, ela vai para o infinito, então a sequência da frente também vai para o infinito. Então, o que eu vou fazer é mostrar que existe uma sequência que está para trás da sequência AN, que vai para o infinito. E com isso eu vou concluir que a sequência AN também vai para o infinito, certo? Então, eu venho e aqui começa a brincadeira. Esse é o pulo do gato. Então, eu chamei H de A menos 1. Se H é A menos 1, então A é H mais 1. Então, A elevado a N é H mais 1 elevado a N. Agora eu venho e escrevo esse cara aqui. Esse cara vem dessa fórmula. Essa fórmula em vermelho é o binômio de Newton. Ele diz o quê? O número A mais um B elevado a N vai ser a soma de J igual a 0 até N, de N escolhe J, do A elevado a J, vezes B elevado a N menos J. Em que N escolhe J é simplesmente N fatorial dividido por J fatorial vezes N menos J fatorial. Joia? Então, eu tenho esse cara aqui. Então, eu escrevi isso. H mais 1 é soma N escolhe J com H elevado a J, porque H está fazendo o papel do A maiúsculo. Quem está fazendo o papel do B é o 1. Então, você teria aqui 1 elevado a N menos J. Mas 1 elevado a N menos J dá 1. Então, fechou. Tenho isso. Agora, o que eu fiz aqui nessa sequência? Eu apenas escrevi como seria essa soma. Eu abri essa soma. Abri essa soma. Abrindo essa soma, eu tenho isso. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? O A elevado a N é essa soma aqui, certo? Agora, observa comigo uma coisa. O meu H, ele é maior do que 0. Se o meu H é maior do que 0, então, cada uma dessas parcelas aqui vão ser todas elas maiores do que 0, certo? Todas essas parcelas vão ser maiores ou iguais a 0. Então, o que acontece? Eu somar uma coisa positiva sempre vai ser maior do que o que eu tinha, certo? Por isso, deixa eu, talvez fique mais fácil se eu colocar mais um passo aqui. Por isso, eu vou ter o seguinte, fazer caber tudo aqui. Eu vou ter o seguinte, esse cara aqui, ó, deixa eu copiar ele embaixo. Esse cara aqui não coube. Ainda não cabe. Deixa eu fazer, espremer aqui um pouquinho mais para caber. Acho que talvez vai ficar mais compreensível se tiver tudo aqui, ó. Ó. Esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui, ele é exatamente igual ao AN, certo? E ele vai ser maior ou igual do que pegar a soma no termo 0 e no termo 1. Tudo bem? Certo, pessoal? Ó, se eu estou somando N quantidades e cada uma dessas quantidades são positivas, é lógico que eu somar duas quantidades vai ser
menor ou igual do que eu somar as n quantidades, tá bom? Para finalizar, eu vou escrever o que é esse n escolhe 0. Esse n escolhe 0 eu mostrei que é 1, e o n escolhe 1 eu mostrei que é n. Então eu vou ter aqui 1 vezes 1, porque h elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E depois eu tenho n escolhe 1, eu vi que é n. Então, n vezes h, certo? Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a elevado a n é sempre maior ou igual do que 1 mais nh, certo? Agora, por que isso é interessante? Porque eu sei calcular o limite de 1 mais nh. Por que eu sei calcular o limite de 1 mais nh? Porque eu sei que se eu tratar isso como função, pegando x no lugar de n, eu fiz já na aula anterior que esse limite dá mais infinito. Isso porque o h é positivo. Se o h fosse negativo, seria menos infinito. Mas como o h é positivo, esse cara dá infinito, mais infinito. Se com x ele é mais infinito, então em particular com n também vai para mais infinito. Então olha só o que eu fiz. Eu encontrei uma sequência que ela é menor ou igual do que a sequência que eu quero estudar. E eu sei que o limite dessa sequência menor, o limite dessa sequência menor é infinito. Então, pelo teorema, o limite da sequência maior também será infinito. Tá bom? Ficou mais claro agora ou vocês ainda têm dúvidas? Ficou claro agora, né? Ótimo, ótimo, maravilha. Então tá feito. Então o que nós sabemos é que o limite de n indo ao infinito de a elevado a n é igual a mais infinito. Agora eu vou deixar aqui um teorema que eu não vou demonstrar porque a demonstração dele é muito semelhante com algo que a gente já fez na aula passada, que é o seguinte: se o limite de n indo ao infinito do meu Bn é igual a mais infinito, então o limite de n indo ao infinito de 1 sobre Bn é igual a zero. Você pode usar isso, tá, pessoal? Igual a gente fez na vez passada. Se o limite de uma coisa vai para o infinito, então 1 sobre esse cara vai para zero. Certo? Por que esse bicho é legal? Porque agora, olha aqui, eu calculei esse cara para n maior do que para a maior do que 1. Agora eu vou calcular esse limite para a entre. Deixa eu só escrever aqui a demonstração, fica de exercício. E eu vou usar esse teorema e o exemplo acima para fazer o seguinte: calcular o limite de n indo ao infinito de a elevado a n, quando o a é um número entre, na verdade, só um instante, isso. A é um número entre 0 e 1. Eu vou calcular esse cara aqui, certo? Como que eu faço para calcular isso? Vamos, só para talvez não dar confusão, vou chamar de B. B. Como que eu vou fazer isso? Eu noto o seguinte. Note que... Peraí. Eu acho que se eu denotar por A, BN, é aí que vai dar confusão. Então eu vou voltar. Ó, então eu quero calcular o limite de A elevado a N, com A estando entre 0 e 1. Aí o que eu faço? Note que... se A está entre 0 e 1, então eu tenho que 1 sobre A é um número maior do que 1. Tudo bem? 1 sobre A vai ser um número maior do que 1. Certo. Então, pelo exemplo acima, eu vou ter, então, que o limite
de n indo ao infinito de 1 sobre a elevado a n é igual a mais infinito. Todo mundo concorda com isso, pessoal? Todo mundo está comigo? Ou alguém não está entendendo? Deixa eu olhar aqui no chat. Se alguém não entendeu, eu falo. Todo mundo entendendo? Muito bem. Então, olha só. Se o A é um número entre 0 e 1, então 1 sobre A é um número maior do que 1. Aí, pelo que a gente fez acima, nós vimos aqui, ó, que sempre quando eu tenho o limite da potência de um número maior do que 1, esse cara vai para o infinito. Então, eu vou ter que 1 sobre Professor. A vai para o infinito, certo? Professor, Diga, pode falar. falaram no chat para o senhor repetir, por favor. Estão perguntando? Deixa eu olhar. Se quiser, pode abrir o microfone e falar, viu? Porque fica meio difícil, eu não sei aonde que vocês não entenderam. Porque senão eu vou simplesmente repetir o que eu falei. É o seguinte, ó, eu quero calcular o limite de A elevado a N, com A sendo um número entre 0 e 1. Eu já vi que o limite de A elevado a N dá mais infinito quando o A é maior do que 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o caso que eu conheço. Eu sei trabalhar quando o A é maior do que 1. Então, eu me recordo o seguinte, se o A está entre 0 e 1, nesse caso, então 1 sobre A é maior do que 1. Aí, já que 1 sobre A é maior do que 1, eu uso o exemplo anterior. O limite de n indo ao infinito de 1 sobre A elevado a n vai para o infinito, pelo exemplo anterior. Tá bom? Agora, eu observo o seguinte. 1 sobre A elevado ao infinito é a mesma coisa do que é a mesma coisa do que 1 sobre A elevado a n. Tá bom? Então, eu tenho que esse cara aqui vai para o infinito. Agora, eu uso o teorema. Eu uso o teorema para quem? Denotando Bn como sendo a sequência 1 sobre A elevado a n, pelo teorema. O que me diz o teorema? Se eu tenho uma sequência que vai para o infinito, e a 1 sobre AN vai para o infinito, então 1 sobre essa sequência vai para 0. Então, pelo teorema, eu vou ter que o limite de n indo ao infinito de 1 sobre Bn vai para 0. Agora eu vou reescrever quem que é esse Bn. Quem é Bn? Vou reescrever. Ó, Bn é um sobre A elevado a n, certo? Ora, mas 1 sobre A elevado a n é a mesma coisa do que AN. Então, o que eu acabei de mostrar é que o limite de n indo ao infinito de AN é igual a 0, quando o A é um valor entre 0 e 1. Olha que legal. Olha que legal. Então, nós já temos o seguinte. Vou agora fazer um resumo do que nós já temos. Nós já sabemos calcular o limite de n indo ao infinito de A elevado a n. Eu sei que esse limite vai para mais infinito quando o A é maior do que 1. E eu sei que esse limite ele vai dar 0 quando o A está entre 0 e 1. Foi o que a gente fez. E eu poderia ainda calcular mais um, que é o caso em que A é igual a 1. Aqui poderia até ser maior ou igual, porque eu teria a sequência 0 elevado a n, seria a sequência nula, 0, certo? Constante 0. E esse aqui, quando A é igual a 1, é a sequência constante 1, dá 1, certo? Então, eu já tenho todos esses limites para todos os casos de A, certo? A positivo. A negativo é um problema. A gente vai evitar falar desse problema por enquanto, tá bom?
Muito bem, então é esse o resultado que a gente tem, esse é o resultado que eu queria. Por que que eu queria esse resultado? Principalmente para atacar o problema que eu comecei a aula falando sobre ele, da soma de uma progressão geométrica. Mas antes de atacar esse problema, eu quero fazer um outro, que é calcular o limite de n indo ao infinito de 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n mais 3. Certo? Eu quero atacar esse limite aqui. Vou calcular esse limite. Aqui eu copiei errado. Desculpa, deixa eu copiar certo. É 3 aqui e aqui é 2. Certo? Muito bem. Observa que a priori eu tenho uma indeterminação. Por quê? 2 é um número maior do que 1. 3 é um número maior do que 1. Então, o de cima vai para o infinito e o de baixo vai para o infinito. Ora, como atacar esse problema, né? Eu não posso fazer direto aquela coisa de o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que vai ser essa alguma coisa? Eu vou ter que colocar na nossa brincadeira também o caso em que o A está entre 0 e 1. Como que eu faço para colocar esse caso na brincadeira? O segredo é colocar em evidência o 2 elevado a n e o 3 elevado a n. Porque dessa maneira eu vou ter 2 elevado a n, 1 mais 2 elevado a menos n. Todo mundo concorda que quando eu fizer a distributiva aqui, eu vou ter exatamente 2 elevado a n mais 1. E embaixo eu vou colocar em evidência o 3 elevado a n. Aqui vai ficar com 2 vezes 3 elevado a menos n. Certo? Tem esse cara aqui. Muito bem. Agora, eu vou brincar com esses termos. Eu vou fazer assim, ó. Esse cara, então, vai ser igual ao limite de n indo ao infinito de 2 elevado a n sobre 3 elevado a n. E depois, no outro, eu vou ter 1 mais 2 elevado a menos n sobre 1 mais 2, 3 elevado a menos n. Ok? Agora, eu faço a seguinte propriedade que eu lembro de potência. 2 elevado a n dividido por 3 elevado a n é a mesma coisa do que 2 sobre 3 elevado a n. Vezes 1 mais 2 elevado a menos n é a mesma coisa do que 1 sobre 2 elevado a n. Certo? E embaixo eu vou ficar com 1 mais 2, 1 sobre 3 elevado a n. Certo? Olha que legal agora o que a gente obteve. O número 2 terços é um número que está entre 0 e 1. O número meio também é um número que está entre 0 e 1. E o número 1 terço também é um número que está entre 0 e 1. Lembra que eu falei que o segredo era rodar o negócio para potências de números que estivessem entre 0 e 1. Por quê? Agora eu sei que esse bicho vai para 0, esse bicho vai para 0, esse bicho vai para 0. Certo? Então, esse limite vai para onde? Esse limite vai para 0 vezes 1 mais 0 dividido por 1 mais 0. 1 sobre 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0. Deu 0. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida nesse resultado? Tá travando? Tá ruim de entender, pessoal? Vou desligar, não sei, às vezes eu acho que é culpa do ar-condicionado. Eu sempre dou aula de ar-condicionado desligado, porque eu acho que o ar-condicionado estraga a transmissão. Hoje eu liguei o ar e vocês estão falando que tá travando, então eu vou desligar agora para ver se melhora. Muito bem. Então, deu 0. Deu 0. Joia. Agora,
Eu vou voltar no exemplo que eu estava falando para vocês lá no início. Exemplo. Eu vou calcule o limite de n indo ao infinito da soma de j de 0 até n de t elevado a j, certo? Aqui eu não vou fazer para todos os t's, mas sim apenas quando t é um número entre 0 e 1, tá bom? Primeira coisa que eu lembro para fazer isso, solução. Lembre-se que nós vimos antes que a soma de j do 0 até n de t elevado a j é igual a 1 menos t elevado a n mais 1 sobre 1 menos t. Certo? A gente viu isso. Agora, só para deixar as coisas bem bonitinhas, observa que isso é 1 menos t elevado a n mais 1 é t vezes t elevado a n, dividido por 1 menos t. Por que eu escrevi esse, cara? Porque, pelo que a gente viu acima, eu sei calcular o limite desse bicho, t elevado a n, quando o t está entre 0 e 1. Para onde que vai esse cara? Vai para 0, certo? Logo, o limite de n indo ao infinito da minha soma de j de 0 até n de t elevado a j vai ser igual ao limite de n indo ao infinito dessa bagaceira aqui. E quem que é o limite disso? É muito fácil. Vai ser simplesmente 1 menos t vezes 0 dividido por 1 menos t. Ou seja, vai ser 1 sobre 1 menos t. Tá bom? E acabou. Em outras palavras, fica de tarefa aí para vocês enxergarem dessa maneira, né? É muito fácil você ver que isso daí, na verdade, dessa maneira você demonstra a soma de uma PG infinita, certo? Muito bem. Ok. Vamos seguindo então, pessoal. Agora sim, eu vou colocar o resultado que eu estava querendo falar lá no início. Eu ia falar que a gente já tinha feito, mas a gente não tinha passado por ele. A gente, na verdade, não vai fazer. Eu só vou... Só vou comentar com vocês sobre a existência dele. Limite de função e sequência. Vou dar agora mais uma relação entre o limite de funções e de sequências, certo? O teorema é o seguinte, teorema. Pega uma função tem uma função y igual a f de x. Tal que eu conheço o limite de x indo a p da f de x. Digamos que esse limite dá L, certo? Aí, o que vai me dizer o meu teorema? Se isso aqui acontece e eu tenho uma sequência AN, tal que o limite da minha sequência indo ao infinito do AN da P, observa que esse P é exatamente igual a esse. Então, o limite de N indo ao infinito da F de AN vai ser o L. Certo? Eu tenho isso. De novo, se eu tenho que o limite da minha função dá L, com x indo a P, e o limite de uma sequência vai para P, então o limite da F do AN
vai para o L. Bom, esse é um resultado muito importante na teoria, que eu não vou demonstrar ele, mas eu vou só fazer aqui um desenhozinho, só para ilustrar, para vocês enxergarem o que está acontecendo. Seria uma coisa mais ou menos assim. Então, eu tenho uma função que o limite dessa função vai para L. Vamos supor que, por exemplo, o L está aqui, o P está aqui. Vamos supor que seja uma coisa assim, ó. A minha função, ela pode nem estar definida aqui nesse cara. Vamos supor que ela é uma função que faz uma coisa assim, ó. Plá, chega aqui. Plá, chega aqui. Certo? Aí o que vai acontecer? O que ele está te dizendo? Está dizendo que se você tiver uma sequência que está aqui, ó, A1 aqui, A2 aqui, A3 aqui, A4 aqui, ó, essa sequência está se aproximando do P, certo? Aí o que vai acontecer? Se o limite da tua função vai para L e essa sequência aqui em verde está indo para o P, quando você levar essa sequência para AN, ou seja, levo para cá, levo para cá, levo para cá, aqui, 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 eu vou ter, na verdade, uma sequência sendo construída aqui, que ela vai estar se aproximando do L, certo? Essa é a ideia visual do teorema. De novo, eu não vou demonstrar esse teorema, mas você pode, se você for lá e apenas abrir as definições, facilmente você demonstra ele, tá? Então, a demonstração dele fica de exercício para vocês. Eu não vou fazer. O que eu quero fazer é chamar a atenção de uma consequência desse teorema que é muito útil. Observação. A observação é a seguinte. Olha aqui, pessoal. No teorema, está dizendo que se eu pegar qualquer sequência indo para P, o f de AN vai para L, certo? Então, suponhamos que eu tenho duas sequências. Por exemplo, se eu tiver AN e BN, duas sequências, tais que ambas vão para P. Certo? Ambas vão para P. Aí, o que eu vou falar para vocês? Então, se ambas vão para P e eu vou supor que o limite... Eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. Se o limite existisse, o limite da f de x existisse e desse L, então o limite da f aplicado no AN daria o L, certo? A mesma coisa aconteceria no outro, no BN, certo? Ambos dariam L. Mas e se os dois fossem diferentes? Se eu tivesse L1 diferente de L2? Horas. Se L1 é diferente de L2, então quer dizer que não existe esse L, que dá o limite. Essa é a consequência importante do teorema. Certo? Então, de novo, qual que é a consequência do teorema? Se eu tenho duas sequências, ambas indo para um ponto P, de modo que ao aplicar a F em uma delas, vai para um L1, aplicar F em outra delas, vai para um L2, e L1 é diferente de L2, então não existe o limite de x indo a P da F de x. Tá bom? Muito bem.
Tô achando que hoje eu preparei pouca coisa. Geralmente sempre falta coisa. Eu acho que hoje eu vou conseguir dar tudo. Exemplo. Como consequência disso, a gente vai fazer o seguinte. Se f de x vamos fazer assim, seja f de x igual a 1 quando o x pertence a Q e 0 quando o x não pertence a Q. Certo? Ou seja, quando o x está no R sem o Q. Eu vou usar essa observação que eu fiz acima para quê?